você também curte histórias com muito romance e fantasia, fica ligadinho no vídeo que a sugestão de hoje está imperdível. Eu sou a Sara do canal Etc e Tal e hoje vamos conversar sobre Love Between Fairy and Devil, amor entre fada e demônio. Enquanto a vinheta está rolando, vai deixando seu like, se inscreve para receber mais conteúdos como esse. A história foca no desenvolvimento do romance entre personagens que pertencem a tribos inimigas, a tribos rivais, por milênios de anos. O líder da tribo da lua e uma garota do reino das fadas. Temos aqui aquele clichê que amamos, né, do prota frio, malvado, que muda com a convivência com a protagonista feminina que é o completo oposto dele, né, gentil. E eu sei que à primeira vista parece ser um clichêzão assim, água com açúcar, mas espera lá que eu vou mostrar o diferencial dessa história. O convívio que eles têm não é comum. Podemos dividir a história em dois tons diferentes. Na primeira metade tem um tom mais divertido, mais alegre, mais leve, por termos, né, a questão da maldição que troca a alma dos protagonistas. E esses momentos nos rendem altas risadas. Sério, gente, é hilário. A construção do relacionamento deles também acontece de forma bastante natural, vai ter algumas cenas fofinhas que vai fazer a gente torcer muito pelo casal. A segunda metade da história ela já tem um tom mais frio, mais sério, mais triste. Isso porque, se lembrem, né, os protagonistas eles pertencem a tribos rivais e cada um deles tem a sua missão diferente, né, de lealdade com a tribo. A realidade começa a bater na porta deles, né, e N fatores começam a ameaçar o grande final feliz dos dois. E sim, a gente vai ficar muito angustiado, né, por eles, vai haver momentos em que a gente vai chorar junto, mas por causa do ritmo que é acelerado de certa forma, né, o sofrimento ele não é prolongado. Como eu comentei, né, os protagonistas eles vão trocar ali de corpos, as almas vão ficar ele no corpo dela, ela no corpo dele. Foi divertido ver aquele personagem que uma hora é todo poderoso, inabalável, inacessível, ficar em pânico, fazer birras. Porém, essa troca ela não acontece durante a história toda, né? Não é do início ao fim que eles vão ficar em corpos trocados, mas em episódios bem pontuais, que já vai ser suficiente, como eu falei, para render cenas hilárias. Mas há ainda uma maldição que os envolve, que é a maldição de ligação de almas. Ou seja, tudo que a fadinha sentir, seja tristeza, alegria, medo, o Lorde da Lua, né, o grande líder da tribo da Lua, ele também vai sentir. Significa que se ela morrer, ele também vai, né? E eu sei, como alguém que curte fantasia, a gente perdoa vários furos na história, né, de não explicar porque é que alguns personagens trocam de corpo ou que alguma coisa acontece. Muitas obras por aí, né, que simplesmente acordam assim sem explicação, mas aqui eles explicam direitinho. Há um porquê, né, dessa maldição de ligação de almas, né, do porquê o Lorde da Lua ter ficado preso com as emoções ali da fadinha. E também o momento que eles trocam de corpos ocorre de modo bem específico, não é do nada assim, né? Vamos pontuar, né, na balança o que eu gostei. A atuação primeiramente, né? O ator que assumiu o papel do protagonista masculino aqui, eu o conheci em Jardim de Meteoros. Ele aqui se superou, ele se encaixou perfeitamente no papel, ele incorporou de verdade, né? A gente pode sentir toda a intensidade quando ele passa, né? Aquela raiva que ele sente com aqueles olhares e gestos. Fiquei admirada, né, em como ele muda, né, a marcha de personalidade também de forma grandiosa, porque, gente, convenhamos, não é fácil, né? Ele passa muito bem as suas emoções, né, de amor, de dúvidas, de dor. As cenas que ele chora, né, realmente parte do nosso coração. Eu ainda não tinha visto um trabalho com a atriz que fez o papel da protagonista aqui, a Esther. Eu posso afirmar, né, que ela também se encaixou muito bem com a fadinha, toda saltitante, toda purpurina. Mas em relação a essa capacidade de alternar entre as personalidades, né, por causa da troca de corpos,
Eu tenho que confessar que o ator masculino fez um trabalho melhor do que a atriz feminina, né? Ela deixou a desejar um pouco aí no quesito de expressões e posturas mais sérias e malvadas. No geral, o elenco como um todo fez um trabalho muito satisfatório e cada personagem, inclusive os secundários, né, eles estavam ali por alguma razão, né, e tinham os seus próprios motivos, mesmo que a gente não concorde, né, mas eles apresentaram os seus motivos para fazer o que fizeram e juntos eles constroem a trama. Eles têm a sua significância na história. Eu também gostei deles não terem colocado aqui aquela rivalidade feminina ou masculina por causa de alguma paixão, né? Geralmente tem triângulos amorosos, né? Que um fica sendo pedra de tropeço pro outro, fica competindo a atenção de um personagem comum. Mas aqui eles, graças a Deus, não fizeram nada do tipo. É verdade que há personagens que acabam amando sozinho, né? Aquele amor unilateral ali, mas eles respeitam, né? A escolha do outro, eles não ficam se metendo ali, eles seguem o caminho deles, né? Quando eu falei que os protagonistas iriam enfrentar N situações para os separarem, né? Não tem nada a ver com questões envolvendo mal entendidos, né? A gente também tá um pouco acostumado, não demora muito para que os personagens eles sentem, conversem. Sobre a apresentação dos personagens e dos locais, eu também acredito que eles acertaram muito em fantasias, históricos. Eles costumam haver muitos personagens e já pelo fato de ser algo asiático, né, que os nomes não são tão comuns pra gente, eles colocaram legenda. Quando eles apresentam um personagem pela primeira vez, eles colocam lá o nome e o título, se ele é líder de algum lugar, se é responsável por alguma coisa, e isso foi algo interessante que nos ajuda a ligar uma coisa com a outra. Eu adorei que aqui no drama eles trouxeram uma personalidade específica e design específico para cada uma das tribos. Lá no Reino das Fadas, eles têm muitos tons pastéis e preservam bastantes elementos da cultura chinesa, enquanto que a tribo da Lua, elas têm elementos mais frios, né? Mais escuros, digamos assim, e eles apresentam também elementos medievais. E o que seria de um bom drama se não tivesse uma boa trilha sonora? De um modo geral, eu gostei das músicas, né, que tocaram no fundo. A minha favorita é The Other Side, mas eu também gostei bastante da música Love, que traz na abertura. E falando sobre a abertura, gente, que espetáculo! Uma verdadeira obra de arte, né? Aqueles desenhos animados, um show à parte. Por mais que eu tenha amado, de uma forma geral, essa história, ter me envolvido e estar aqui até sugerindo para que você assista, eu tenho que pontuar algumas coisas que poderiam, de certa forma, ter tornado a experiência ainda melhor. O primeiro é o ritmo. As obras de fantasia, geralmente, elas são mais longas, né? Porque daqui que eles apresentem aquele mundo, como funcionam as coisas naquele mundo, os personagens, suas relações, leva um tempo, né? É verdade que alguns exageram, mas em média vamos colocar aí 60 episódios. Aqui nós temos 36 episódios, o que eu considero curto, né? Por causa do gênero, como eu falei pra vocês. Se eles tivessem colocado mais 4 episódios, o final não ficaria aquela coisa tão corrida como ficou. A gente sente que, por mais que agrade a gente, aquele final ali poderia ter rendido mais. De condensarem os episódios em apenas 36, fez com que alguns personagens ficassem subdesenvolvidos, como por exemplo o nosso casal secundário, se é que eu posso chamar assim, né? Particularmente eu não consegui me apegar a esse casal. Eu sei que isso vai muito de gosto, né? Eu particularmente gosto de quanto mais história melhor, sabe? Mas de um modo geral, as histórias dos personagens são pinceladas pra nós de forma com que a gente entenda o comportamento deles, né? Acho que a única exceção de um personagem que eu não consegui entender os motivos das suas ações foi o Lorde Supremo lá do Reino das Fadas. Ele simplesmente era severo demais, principalmente com a tribo da Lua, e eu não consegui compreender os seus motivos, o porquê daquele ódio existir, porque ele queria tanto que uma guerra acontecesse, sabe? Isso ficou faltando uma certa explicação.
Essa história ela é doce e também ela é amarga, na medida certa. Em momento nenhum eu senti que estava entediada, né, para acelerar ou pular alguma cena. Constantemente haviam novas revelações, reviravoltas. Se você gosta de fantasia, pode assistir, né? Tem alguns clichês que amamos, mas como eu falei também, tem o seu diferencial, que, embora não seja perfeito, ainda ficamos satisfeitos. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a companhia. Se gostou do vídeo, não esquece o like, se inscreve para receber novas sugestões de dramas, animes e livros que a todo momento estou trazendo por aqui. Se você assistiu, me diz o que achou aqui da história nos comentários. Se tem alguma sugestão para mim, também fico feliz em ouvir. Um beijo, até o próximo vídeo.